Esse ano eu mudei completamente a minha estratégia de estudos para o Revalida, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os meus materiais que estou utilizando e o meu método, como que eu estou fazendo para estudar agora para a primeira fase do Revalida 2026.1. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Luísa Marcela, eu sou médica formada no Paraguai e aqui eu posto tudo sobre medicina no Paraguai e também sobre o meu processo de revalidação, tudo sobre Revalida. Então se você se interessa por esse conteúdo, se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo e também me segue lá no Instagram, que é @luisamedpy. Então vamos pro vídeo. Ano passado, eu fiz muitos resumos. Eu fiz muitos resumos mesmo. Fiz fichas, flashcards, tudo à mão. E também vi muitas aulas. Eu fiz o cursinho do Estratégia Médica, inclusive é maravilhoso. Só que eu não tinha tanto tempo para estudar, porque eu estava trabalhando. Então, assim, o tempo que eu tinha para estudar, eu gastava fazendo resumos. Então, às vezes a aula tinha 40 minutos, mas eu ficava 2 horas vendo aquela aula, porque eu ficava pausando, escrevendo, passava marca-texto. Então, isso fez com que eu tivesse um método de estudo muito passivo. Eu não treinava questões. Isso é um ponto que eu tô mudando esse ano, que eu vou falar pra vocês mais à frente. E eu senti que eu não me sentia preparada pra prova. Tanto que eu fiz o Revalida ano passado 2 vezes, as 2 provas. Eu fiz no começo do ano, porque foi quando que eu queria ver como que funcionava para treinar o meu emocional, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E foi muito bom eu ter feito, porque eu passei mal na prova, tive dor de barriga. E quando eu fiz a segunda vez, no segundo semestre, eu já me senti emocionalmente muito mais tranquila, porque eu já sabia como que funcionava, então assim, eu estava bem mais preparada. Então eu sabia a teoria, mas eu não estava treinando o que realmente cai na prova, até porque o INEP ele tem um padrão de questões, então se você entende esse padrão, você consegue acertar a questão muito mais fácil. Então eu pequei muito ano passado em não fazer questões como eu deveria ter feito. Não foi minha prioridade, a minha prioridade ano passado foi ver aulas e fazer resumo, porque eu achava que dessa forma eu ia fixar o conteúdo. E realmente eu fixei algumas coisas, porém quando chegar na prova eu ficava perdida. Então esse ano eu resolvi mudar drasticamente o meu método de estudo. Comecei a estudar em começo de janeiro já, e eu senti um pouco de dificuldade, mas agora eu já me acostumei com esse método, que ao invés de eu ver a videoaula e fazer resumo, eu praticamente já vou nos exercícios do Estratégia Med. Então, vou mostrar aqui para vocês que na plataforma do Estratégia Med, o cronograma tem o tema, então aí tem a videoaula e depois tem o livro e depois tem os exercícios de fixação. Então, eu basicamente já vou direto para o exercício de fixação daquele tema. Aí eu vejo as questões que eu erro e eu coloco o erro no Anki. Então, esse ano, eu resolvi ser adepta 100% do Anki. Ao invés de gastar meu tempo fazendo resumo, eu gasto meu tempo fazendo os cards no Anki. E isso tá fazendo uma diferença absurda pra mim. Com certeza, eu já tô sentindo uma melhora muito grande em relação a responder as questões, porque eu tô conseguindo fixar detalhes que eu não conseguia decorar. Ó, gente, esse é meu Anki. Aqui tem o meu caderno de erros geral, então tá dividido por grande área, cirurgia, clínica médica, GO, pediatria preventiva. Conarem, essa aqui é uma outra prova que eu vou fazer, mas esse aqui, somente esse daqui é do Revalida. Então, por exemplo, hoje eu tenho 14 cards novos, 6 para aprender e 82 para revisar. Fora que hoje eu já fiz alguns cards, ó. Eu fiz 181 cards revisados. E o Anki, gente, pra mim, ele é perfeito, porque ele me ajuda muito a memorizar os assuntos. Então, vou colocar aqui, ó. Paciente perde o controle voluntário de praticamente todos os músculos do corpo, incluindo os responsáveis pela fonação e emissão de palavras. Se eu não me engano, porque isso aqui é card novo, eu ainda não tive tempo pra aprender. Se eu não me engano, é síndrome do encarceramento. Aí eu coloco aqui, mostrar a resposta. Acertei. E eu falo se foi bom, difícil ou fácil. Quando eu chuto, eu meio que chutei aqui, né? Porque é um card novo, então, ainda mais de neurologia, é um assunto que eu tenho dificuldade. Então, eu coloco difícil, aí daqui a 10 minutos ele me manda esse mesmo card. Então, é basicamente assim os meus cards, ó. Condição crônica, alteração cognitiva objetiva e alteração da funcionalidade. Esse eu não faço a menor ideia. Na verdade, eu acho que é demência, mas vamos ver aqui. É demência. E aqui tem uma informaçãozinha extra que eu coloco caso eu tenha dúvida. E eu vou colocar aqui difícil.
aí vai me mandar de novo. Então, eu uso muito o close, que quando você vem aqui em adicionar cartas, tem esse close, que é que você consegue esconder palavras. Então, às vezes eu coloco uma definição, assim, uma frase com a definição da síndrome ou da patologia, aí eu escondo. Aqui eu escondo a palavra que eu quero adivinhar, aí fica desse jeito aqui, ó. Aí eu respondo, aí mostra a resposta, aí ele aparece aqui. Então, dessa forma, tá sendo bem bacana para eu aprender mais sobre os assuntos. A segunda estratégia que eu tô aplicando nos meus estudos esse ano é fazer, por enquanto, né, eu quero aumentar mais, fazer uma prova na íntegra do Revalida. Então, eu tenho esse livro aqui, que eu vou colocar o link para vocês. Eu comprei ele ano passado do Mercado Livre. Ele é um livro que tem todas as provas do Revalida. Aqui tem desde 2015 até 2024.2. Provavelmente eles já devem ter já incluso a 2025.1 e ponto 2. Como eu comprei no começo do ano passado, não tem. Então, aqui tem todas as provas. Então, eu tô fazendo uma prova. A impressão é bem boa também, ó. Eu tô fazendo uma prova por semana. Aí, por exemplo, eu tô dando preferência de fazer no domingo. Se eu não consigo fazer no domingo, eu faço no sábado. E no dia seguinte, eu corrijo com calma. Aprender a fazer a correção da questão é muito importante para você não errar ela de novo. Então, o erro da questão das provas que eu faço na íntegra, eu coloco nesse caderno aqui. Eu coloco nesse caderno aqui e eu tiro um dia da semana para dar uma olhada nele, para dar uma lida, para sempre revisando. Eu só tô utilizando esse caderno justamente para corrigir os erros da prova da íntegra do Revalida. Somente para isso e também para o estudo acompanhado do Estratégia Med, que tem de segunda a sexta com o Dr. João às 9 horas da manhã. Quem quiser assistir, é gratuito na live do YouTube do Estratégia, segunda a sexta às 9 da manhã. Então, sempre tem questões inéditas e ele destrincha as questões de uma forma muito, muito bacana mesmo, muito fácil de entender. E eu só tô usando para esse caderno justamente somente para isso, só para essas duas funções. Vou mostrar para vocês também aqui, já que eu tô mexendo aqui, os meus resumos do ano passado. Gente, eu fiz muito resumo ano passado. Ai, meu Deus. Aqui. Isso aqui tudo é ficha, tá? Ficha de resumo. De tudo, de todas as videoaulas que eu assisti, tudo do Estratégia Med. E vou mostrar pra vocês como que eu fazia. Vou pegar aqui. Ó. Eles são assim. Print e verso. Então, aqui, basicamente, por exemplo, esse é úlceras genitais. Então, aqui tem características da sífilis, diagnóstico, tratamento, basicamente isso. Então, aqui nas fichas sempre priorizava em colocar critérios, caso tenha, colocar também diagnóstico, quadro clínico, tratamento, somente isso, não ficar colocando muita coisa. Fisiopatologia? Esquece, isso eu não colocava. Então, só colocava o básico mesmo. Então, aqui tem muitos resumos, muitas fichas. Então, esse ano, eu sinto que eu não preciso fazer porque eu já tenho. Então, eu tô revisando eles. Então, conforme o tema que eu tenho de ver do cronograma, eu faço a questão, corrijo o meu erro, coloco o card no Anki de erros e depois eu dou uma lida na ficha para fixar de novo o conteúdo. E é basicamente isso que eu estou fazendo esse ano. Vou mostrar para vocês também o meu caderno, que além de fichas, eu tinha esse caderno aqui, que tem resumo de tudo, gente. De cirurgia. Aqui eu colava os mapas mentais do Estratégia, porque eu já tava com preguiça de copiar, ou é porque eu tava com preguiça de copiar, ou era porque tava chegando perto da prova e não tinha tanto tempo, então eu colei. Mas é basicamente tudo à mão, olha aqui. Tudo à mão.
Esse caderno aqui, tem pediatria, cirurgia, ginecologia, cirurgia pediátrica. Então aqui tem resumo também. E eu também tenho esse caderninho aqui, que ele é com resumos que eu fiz esse ano. Mas é de matérias que eu não estudei, que eu não priorizei ano passado, como reumatologia, otorrino. Então, são temas, são matérias que eu não tinha assistido nenhuma aula. Nenhuma aula. O que eu fui sabendo era o que eu tinha visto através da live de revisão de véspera da estratégia médica, que me ajudou muito a acertar algumas questões de reumato, que eu fiquei impressionada. Como que eu tinha acertado? Então, aqui é o mesmo. A mesma coisa do. Aqui, a mesma coisa das fichas. Então, aqui tem gota, quadro clínico, diagnóstico, tratamento. Aí é só essa folha aqui de gota. Então, eu faço bem resumido. Artrite idiopática juvenil. Então, eu priorizo colocar só uma folha. Pra fazer um resumo bem resumido mesmo. Só pra eu, sabe, ler com facilidade, ler rapidão. Pra não ficar enrolando tanto. Pra ser uma coisa mais rápida. Porque agora o meu foco esse ano é fazer questões. Somente fazer questões e corrigir elas. Não, eu estou evitando ver videoaulas, eu assisto a aula somente se for um tema que eu não vi ainda, ou é um tema que eu senti muita dificuldade na hora de ler a ficha, ou na hora de responder as questões que eu vi que não estava indo, então eu revejo a aula. E é basicamente isso. E dessa forma que eu tô estudando esse ano, eu tô sentindo que eu tô treinando muito mais o meu raciocínio, eu consigo identificar o padrão da prova do INEP, eu consigo estudar com foco, eu consigo economizar tempo. Então, assim, pra mim tá sendo perfeito, porque eu tô conseguindo ver realmente resultados, meu desempenho de questões de acertos tá aumentando, já comecei a perceber isso. No Estratégia Média tem uma aba onde você vê seu desempenho, então meu desempenho começou a aumentar. E eu tô ficando muito feliz porque finalmente eu tô sentindo algum avanço. Porque antigamente, ano passado mesmo, meu estudo era completamente passivo. Eu não focava em treinar questões, não era a minha prioridade. Minha prioridade era ver aula e fazer resumo, porque era cômodo pra mim. Então, dessa forma, eu não conseguia fixar o conteúdo, então eu chegava para fazer a prova, eu ia sempre muito mal nos simulados, eu ia fazer uma prova do Revalida, eu ia super mal também, eu não conseguia sair ali de 50, 60 questões de acertos. Então, assim, agora tá começando a aumentar e eu tô muito feliz com isso, porque eu acho que agora vai. Finalmente achei um método que tá funcionando pra mim e que talvez possa te ajudar também. Se você sente que tá estudando muito, mas tá evoluindo pouco, talvez não seja falta de esforço. Talvez seja a estratégia que você esteja utilizando não esteja funcionando. Então, se você quiser utilizar esse método de estudo que eu tô usando, comenta aqui que a gente começa a trocar figurinhas. Também já se inscreve aqui no canal, onde eu posto tudo sobre medicina no Paraguai, sobre o Revalida. E também se inscreve lá no meu Instagram, que é @luisamedpy, que lá eu posto tudo sobre o meu dia a dia, como que eu tô estudando, posto algumas dicas também de estudo. E a gente também pode conversar, trocar figurinhas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!